Oi, boa noite. Como é que estão por aí? Esperando vocês entrarem para começar. Oi, Carlinha. Coisa boa, a primeira a chegar. Ai, Luciana, mediadora, que maravilhosa. Para mediação usamos tanto CNV. Eliane, Aina, Lúcio, Rose. Ai, que coisa bem boa. Tânia, obrigada, Ali. Gabriel, Carla Lopes, Carlinha, como é que tá? Oi, Marlene, vou dando uns ois aqui enquanto o pessoal vai chegando, gente. Lígia, oi, minha querida. Cris, Érica, tô te acompanhando direto. Olha só, Adri, com seus olhos maravilhosos, Juliana, a Fábia, a Regina, a Débora, a Vivi. Oi, Rosinha. Vamos ver, gente. Vou começar quando tiver 100 pessoas, tá? Então vou dando uns ois aqui para quem tá chegando. Mas, Adri, querida, minha amiga, linda pediatra aí no Rio de Janeiro, que faz um trabalho incrível com a Ayurveda, gente. Maravilhosa. Oi, Cláudia. Maristela, boa noite. Maristela me deu, gente, quase morro do coração. Preciso contar isso pra vocês enquanto o pessoal vai entrando. Eu e Maristela nos conhecemos só pelo online, tá? Maristela tá aqui com a gente, Maristela Aquino. Ela me mandou um presente, eu vou fazer amanhã um Reels mostrando pra vocês, uma caneca com a logo, com a minha logo Renata Bidoni, e me fez dois tapetes bordados à mão, coisa mais linda, recebi de presente, quase morri. Fiquei emocionada, uma demonstração enorme de carinho, coisa mais linda do mundo. Vilma, boa noite, Planeta Digital, Claudemir, gente, tão bom. Quero dizer isso pra vocês também, tão bom ver nomes de homens aqui. Porque é tão importante, né, meninas, que os guris, eu sou gaúcha, como vocês podem ver, comecem cada vez mais a fazer esse movimento, né, para os relacionamentos. E tem tanta coisa ainda para ser vencida nessas crenças, né, de que os homens têm que estar sempre tão poderosos e donos de si e com tanta, às vezes, cobrança social, inclusive em cima deles, para poderem colocar suas vulnerabilidades. Então é maravilhoso. Eu me sinto muito feliz quando eu vejo, né, um movimento também dos guris buscando. Oi, Bianca, Ellen, Rick. Tu reparou isso, Renata? Poucos homens ainda, mas tu tá aí. Não só tu, eu tô vendo, eu vi aqui uns 4 ou 5 nomes já. Sim, reparei e tenho reparado também que tá aumentando, tá crescendo cada vez mais a presença masculina. Olha só, ele já tá em família hoje, que honra. Keliana, Kati. Ai, gente, sem óculos, eu tenho que dar uma recuada. Oi, André, querido, amanhã nós vamos juntos na última aula do Laços, quarta turma do Laços, eu e o Felipe Suri, finalizando amanhã. O André Rangel é nosso aluno lá, um homem maravilhoso também, que tem contribuído demais, contando as suas coisas e, enfim, participando ativamente do curso. André, acho que eu podia contar que tu estava no Laços, né? Não perguntei pra ti, desculpa. Acho que não tem problema, mas qualquer coisa tu me diz que eu dou um jeito de reparar. Agora já foi. Marli, querida Carlinha, outra aluna maravilhosa. Gente, 113. Vou começar. Já tem, já tem. Já tem 100, Henrique, obrigada. Me distraí aqui olhando. Gente, olha só, Cleo, querida, com o maridão junto. Vou começar, tá bom? Dani Garros, maravilha. Turma, vou começar, vou parar de olhar os nomes aqui, a Ângela, porque eu fico olhando tanta gente conhecida aqui, conhecida no online, né? Pessoas que eu venho interagindo no direct e que vem fazendo alguns cursos e tudo mais, e tem sido maravilhoso participando das lives, desde as lives da Semana da Comunicação em Casa. E aí, então, vou começar, tá? Vou parar de olhar ali, então não fica chateada comigo, chateada ou chateado comigo se eu não te der um oi, porque senão eu não consigo evoluir aqui no conteúdo e eu quero te entregar muita coisa hoje, o máximo que eu puder, nesses 55 minutos, porque eu vou terminar uns minutinhos antes para garantir que essa live fique salva, tá bom? Turma, hoje o nosso tema, dentro da perspectiva da comunicação não violenta e do coaching ontológico, que são as minhas duas principais escolas, onde a gente se trabalha também muito a questão de inteligência emocional. Eu tenho também uma formação na metodologia de Harvard em negociação, que tem a ver com negociação a partir de interesses, e interesses nada mais é
nada mais são do que necessidades, né? O que me interessa, o que é necessário, o que é preciso, o que é importante para mim. Então, tem uma série de coisas que eu trago aqui para vocês que complementam, né? E que se conectam muito com a comunicação não violenta. Então, o que é a live de hoje? É um tema super importante, porque duas coisas que são fundamentais, dois pilares, vamos falar assim, que são extremamente fundamentais dentro da CNV, é nós entendermos que além de vários recursos que ela nos empresta, nós temos dois papéis, num primeiro momento, numa interação com as pessoas. O que são esses dois papéis? O papel quando eu estou recebendo o impacto da comunicação do outro, ou seja, vamos considerar que eu sou receptor, tá? Eu estou recebendo a comunicação do outro. E eu, quando eu estou expressando a comunicação, ou seja, eu estou falando, eu estou emitindo, eu sou o emissor dessa comunicação. Então a CNV nos traz alguns componentes. Quando eu recebo essa informação, é muito importante, e a minha experiência de vida, de interação, de resultado, vai ser muito mais maravilhosa quando eu desenvolver a habilidade de receber o outro com empatia. E para que eu possa me expressar melhor, para que eu consiga dizer as coisas que eu preciso, contribuindo para a conexão, para que esse relacionamento se torne um relacionamento fortalecido, para que dentro desse relacionamento, dessa comunicação, gente, em qualquer lugar, tá? Lembrando que CNV vai servir para gente nas nossas relações familiares e nas nossas relações profissionais. Então, é uma forma diferente de enxergar o mundo e de se expressar diante do mundo. CNV, Comunicação Não Violenta, para quem está vendo pela primeira vez. Autor Marshall Rosenberg, tá? Que trabalhou muitos anos, um psicólogo sensacional. Hoje a CNV é utilizada em mais de 60 países. Ele trabalhou muitos anos fazendo mediação de conflitos. Nossa, tem um mosquitinho que me picou ontem e hoje no mesmo lugar. Tô aqui me coçando no mesmo lugar de ontem. Que interessante. Bom, quer dizer, interessante nada, interessante é o que eu tô trazendo aqui, né, gente? Foi só uma pausa. Coffee break, tá? Pensei em voz alta aqui. Bom, então o que acontece nesse processo? Quando eu começo a desenvolver esta habilidade de me expressar de maneira mais efetiva, assertiva, ou seja, consigo ter mais clareza naquilo que eu vou dizer, e o outro me entende de acordo com a minha intenção. Isso é assertividade na comunicação. É eu conseguir expressar com clareza e ser compreendida de acordo com aquilo que eu queria dizer. Então, quando nós nos comunicamos, nos relacionamos, não basta só que a gente fale da melhor maneira possível. Eu também preciso me certificar de que houve uma compreensão e um entendimento. Além disso, eu também tenho uma corresponsabilidade. Ontem a aula foi sobre autorresponsabilidade. Essa ficou gravada lá, né? Quando eu tenho essa autorresponsabilidade, essa consciência, essa clareza dentro de mim, eu também percebo que eu tenho responsabilidade sobre a forma como eu escuto. Dependendo da maneira que eu escutar aquilo que está sendo dito pelo outro, é provável que eu tenha reações diferentes. Se eu escuto aquela situação de determinada forma, eu vou agir de uma maneira. Se eu escuto de outra forma, eu vou agir de outra maneira. O que acontece quando nós estamos interagindo com alguém? São os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, as nossas crenças que nos levam a entender, interpretar, criar uma opinião, faltou, não vai vindo a palavra, formar uma opinião a respeito daquilo que o outro está dizendo. Nós vamos buscar no nosso computador, que está aqui, um significado, um entendimento, a partir das coisas que a gente aprendeu, a partir das coisas que nós vivemos, a partir da nossa história de vida, de tudo que a gente já sentiu, de todas as coisas que a gente aprendeu, que nos levaram a sobreviver até aqui. Por que a nossa live de hoje se chama A Estrada? E aí eu quero te contar que isso é uma homenagem, se é que a gente pode dizer assim, a uma música do Cidade Negra, que chama A Estrada, que é por muitos anos foi cantada, é cantada por eles até hoje, né? Que é uma música que eu amo, porque é um recurso que eu utilizo dentro da minha vida. Eu vou te contar daqui a pouco mais como é que essa música ela é tão presente dentro da minha vida
E o que que muda para mim quando eu canto essa música dentro de mim? Então deixa eu começar a te comentar a respeito do que é o nosso objetivo hoje. A nossa recepção. Como eu estou recebendo a comunicação do outro e o que eu posso fazer a respeito disso para transformar a minha experiência e a experiência do outro uma experiência, quem sabe, mais maravilhosa. Se eu estou ouvindo algo de alguém e aquilo me incomoda, lembra lá na nossa primeira aula na segunda-feira que toda a reclamação expressa uma necessidade não atendida. Imagina que alguém está dizendo para ti o seguinte: deixa eu pensar em alguma coisa aqui agora. Não fala comigo agora. Teu marido, teu pai, teu filho, seja quem for, te disse, não fala comigo agora. Fez assim ainda com a mão. Tem uma linguagem corporal que está ali te dando um recado também de mantenha a distância. Escutar isso às vezes é muito dolorido. Porque quando a gente escuta só com o ouvido do nosso umbigo aqui, que é entendendo que tudo pra gente é pessoal, que quando alguém me diz não fala comigo agora, isso, quem sabe, significa que essa pessoa não gosta de mim, não me respeita, não me considera, não me aprecia. Apreciar tem a ver com admiração, né? Ela quer um distanciamento de mim. Se eu enxergo com os olhos do ouvido e com os olhos do coração, essa fala como uma fala de falta de apreciação, quando a pessoa me diz, não fala comigo agora, eu interpreto, eu entendo, porque eu aprendi que quando alguém me diz isso, essa pessoa não está gostando de mim, eu naturalmente posso ir para um lugar arriscado, que é um lugar de defender a minha necessidade de apreciação, mas a partir de um lugar muito emocional. O que eu quero dizer para vocês com isso? Um lugar onde talvez a emoção que esteja presente seja a emoção do medo. Vê se faz sentido para ti. Quando alguém me diz, não fala comigo agora, e eu acho que essa pessoa está dizendo, olha só, não estou curtindo contigo nesse momento. Eu posso sentir medo dessa pessoa não gostar de mim. Eu posso sentir medo dessa pessoa não me apreciar, dela não me querer na vida dela estar me condenando e achando que eu estou errada e que eu estou fazendo alguma coisa do mal, né? E aí eu posso sentir medo de não receber o afeto que eu gostaria, ou o respeito, porque daqui a pouco é teu gestor que diz isso, ou é o teu colega de trabalho, não necessariamente seja teu marido, tua esposa, teu namorado, teu filho. E aí o que acontece nesse processo? Se eu escuto com essa lente emocional, que é olhar só para dentro de mim, sem fazer uma autoconexão, eu simplesmente estou agindo, aliás, não estou agindo, estou reagindo, porque estou sem consciência, estou reagindo de maneira instintiva, sabe? A coisa chegou para mim, eu rebati. Veio, pago na mesma moeda. O que pode acontecer nesse processo? Desconexão total nessa relação. O que acontece nessa desconexão? Se eu tô com medo ali, eu tô convidada a atacar essa pessoa. Vou dar um exemplo para ti. Como seria uma hipótese de atacar essa pessoa? Não fala comigo nesse tom. Com quem tu pensa que tu tá falando? Uma forma de paralisar seria, não digo nada. Saio dali, me recolho e vou. Não consigo de alguma maneira me posicionar diante daquela situação, né? Solicitando a consideração, o respeito, né? Enfim, o que talvez eu precisasse naquele momento para ficar numa boa. Uma outra forma, né? Que a paralisação pode acontecer é essa, não dou limite, não converso, não estabeleço, não digo como me sinto, não solicito o que eu preciso para a pessoa. Uma outra possibilidade é fugir, ou seja, deixa eu sair daqui, não quero mais ver essa criatura enquanto eu puder me escapar dela, né? Se eu puder virar a curva na esquina quando eu vejo ela chegando, é isso que eu vou fazer. Ou seja, eu vou tentar ter menos pontos de contato com essa pessoa. E aí a relação vai fazendo assim. Porque a conexão, ela precisa desta confiança. Agora eu quero te convidar a enxergar outra perspectiva. Perspectiva da autoconexão, perspectiva da empatia, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Quando eu tenho essa reação instintiva, ataco, rebato, paraliso e fico muda, não sei o que fazer ali, né? Congelo, freezing total, paralisei. Ou escapo, começo a tentar evitar essa pessoa na minha vida. Tenho o mínimo de ponto de contato possível com ela. É uma reação instintiva, onde eu tô, quem sabe,
botando todo um significado ali de que aquilo diz respeito a algo que ela está fazendo contra mim. Agora eu quero te lembrar aquilo que a gente conversou na segunda-feira de noite, às 8 horas da noite aqui. Não chega perto de mim, não fala comigo agora, sai daqui. Esta fala, ela tem toda a pinta de reclamação, ela tem toda a cara de uma fala, né, de limite, de distanciamento, de que alguma coisa não está bem ali. Quando a gente olhar pela perspectiva da empatia, vou começar pela empatia, tá? O que pode acontecer comigo? Eu lembrar dessa frase dentro de mim. Quando alguém fala assim, essa pessoa tem alguma coisa importante para ela que não está acontecendo ali. E ela está achando aquilo tão importante que ela está ficando nervosa, ansiosa, preocupada. Estou me conectando com curiosidade. Lembra da história da curiosidade? Saio do jogo do certo e do errado. Não fala comigo nesse tom. Quem tu pensa que tu é para falar comigo dessa forma? Ninguém fala comigo assim. Eu não vou permitir que tu me trate desse jeito. Essa reação é a reação do jogo do certo e do errado. Tá errado, fala assim. Então o certo é eu te fazer ficar quieto. Quando a gente ativa a nossa curiosidade, nós vamos começar a dar um passo rumo à empatia. A empatia, eu já vou te dizer como é que a gente entende a empatia em CNV. É um pouco diferente daquilo que nós escutamos de que a empatia é se colocar no lugar do outro. Quando eu começo a ficar curioso, e eu estou começando a desligar esse lugar do julgamento, eu estou começando a me aproximar do lugar do coração, que é um lugar de uma conexão. O que será que essa pessoa pode estar sentindo nesse momento para falar comigo nesse tom? O que será que pode estar preocupando essa pessoa nesse momento? Qual será a necessidade dela? O que será que ela precisa? Eu começo a me conectar com, dentro das 4 opções de como eu posso escutar uma crítica, uma reclamação, uma fala agressiva, eu começo a me conectar com o jogo da vida mais maravilhosa, que é me conectar sobre como o outro pode se sentir naquele momento quando ele age daquela forma, estar se sentindo, portanto, o que talvez seja necessário e importante para ele, que está em risco, que está deixando ele tão preocupado a ponto dele começar a ficar tão emocional a ponto de perder um pouco da noção a respeito do que ele diz, das palavras que ele usa, da forma como ele se expressa, da linguagem corporal, do tom de voz que ele está utilizando. Esse é o processo da empatia. Eu visito a curiosidade, tentando criar o que a gente chama em CNV de hipótese empática. Presta atenção aqui, congela, faz um parêntese, que a hipótese empática não quer dizer que tu te tornou vidente. Não quer dizer que a tua hipótese se represente aquilo que está acontecendo, mas é um movimento importante de experiência teu para que tu comece a ficar curioso e perceber que a tua certeza, aquilo que tu interpreta como a única verdade, a verdade absoluta, de que aquela pessoa é grosseira, mal educada, inadequada, talvez não represente o que esteja acontecendo naquele momento. Talvez o que esteja acontecendo naquele momento seja algo mais profundo. Algo que precisa ser traduzido numa solicitação, num pedido. Mas essa pessoa está meio travada. Ela não está conseguindo expressar o que ela quer para ficar bem. Talvez ela nem saiba o que ela precisa naquele momento para ficar bem. E aí, gente, o que acontece nesse processo? Quando eu construo a hipótese empática, ou seja, eu começo a tentar imaginar o que será que pode estar acontecendo ali, isso vai serenando. Eu adoro essa palavra. Acho uma das palavras mais lindas. Serenar. Nós vamos serenando a nossa emocionalidade. Porque a gente começa a ativar uma outra função cerebral, que é um cérebro mais intelectual. E aí, eu começo a visitar um lugar de humanidade. Ai, tomara que faça sentido para ti. Isso que eu estou te dizendo. Que é entender que o outro, quando está gritando, ou tu, quando tu estás gritando, quando o outro, quando tu está falando mais alto, quando o outro, quando tu está usando palavras mais agressivas ou percebidas por nós como agressivos, estamos em sofrimento. Olha como muda completamente o teu olhar. Por isso que eu falo muito, gente, essas lives do curso gratuito que a gente está fazendo aqui, que vocês estão fazendo comigo desde segunda e que amanhã tem uma última aula, nós vamos ampliar o observador que tu és. E eu, quando faço isso, também amplio o meu. Isso é muito maravilhoso. Que é enxergar as coisas por uma outra perspectiva.
Porque se a gente enxergar por outra perspectiva, nós vamos ter um outro tipo de reação. Nós não vamos falar aqui, não vamos falar em 4 horas do método da comunicação não violenta. Para isso, depois tem um curso, né? Que eu vou falar para ti amanhã, depois de te entregar conteúdo. Para quem tiver interesse de permanecer na live e saber mais sobre o curso, onde a gente vai olhar 28 horas sobre comunicação não violenta, com muita prática. É lá que a gente vai ver o método. Aqui eu preciso te trazer essa consciência sobre a certeza de que existe, se é que existe certeza, a convicção de que existe uma outra maneira de viver, de enxergar as coisas. E dependendo disso, tu vai ter um outro grau de relacionamento. E eu tenho certeza que muitas coisas que eu estou te trazendo aqui, pelos directs que eu tenho recebido, pelas mensagens que têm vindo no meu WhatsApp, né? Não só nos grupos que vocês estão, mas também as pessoas que me escrevem diretamente, de que já tem algumas pessoas aqui promovendo mudanças no seu dia a dia e vendo resultados diferentes, só por perceberem a autorresponsabilidade, né? A potência disso, e a partir das coisas que a gente já conversou desde o primeiro dia. Então, tu tá levando coisas importantes aqui, fica bem tranquilo. Então, olha só. C. Toda reclamação, ela expressa uma necessidade não atendida? Toda rabugice, né? Toda implicância, toda situação do tipo, não fala comigo agora, né? Ela expressa uma necessidade não atendida? Eu quero te convidar a enxergar a situação da seguinte forma. Toda vez que alguém grita, toda vez que alguém é agressivo, e esse alguém pode ser tu, não só essa pessoa tem uma necessidade, algo importante para ela que não está acontecendo naquele momento, como o Marshall, eu amo essa frase dele, ele diz o seguinte: esta reclamação, esta violência, esta agressividade, toda agressividade e toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. É como se aquilo fosse tão importante para a pessoa e ela não está conseguindo encontrar uma maneira de se expressar, ou mesmo que ela esteja se expressando, o outro não está entregando aquilo que para ela é tão precioso, que ela vai entrando num grau de ansiedade, de aflição, de desespero, de angústia, de irritação, que ela percebe que não resta mais nenhum caminho a não ser tentar conseguir aquilo à força. E olha, quando tu tá recebendo essa energia violenta do outro, como pode ser poderoso se tu perceber isso, ao invés de agora fiquei com uma dúvida no português aqui. Se tu perceber isso, ao invés de estar usando, é isso que eu queria dizer, a lente do certo e do errado, para dizer, tá errado o jeito que ele tá falando comigo, onde tu vai te sentir mais convidado a rebater na mesma moeda para te poder te impor e não te submeter àquela energia do outro, tu perceber que ali atrás daquela conduta existe uma dor. Agora talvez tu esteja te perguntando, mas Renata, eu não tô te entendendo. Então tu tá querendo dizer que a gente tem que aguentar tudo? Que a pessoa quando grita comigo, se ela me xinga, né, se ela é agressiva comigo, eu agora então tenho que entender e tolerar tudo isso, porque afinal de contas ela tá com dor, então eu posso permitir? Não! Não é assim. O que eu quero dizer pra ti é que dentro da CNV tu vai poder também conversar com essa pessoa, dando o limite que tu precisa, mas não a partir do grito. Porque tu já ouviu isso desde pequenininho. E é desafiador, às vezes a gente precisa gritar. Né? Eu também grito, não olha pra mim e pensa, nossa, ela deve ser uma pessoa serena 100% do tempo. Não, às vezes me atrapalho. E é geralmente quando eu me atrapalho que eu vou lá e gravo um vídeo pra te contar como é que eu lidei com aquela situação, né? Então, o que acontece nesse processo? Essa consciência de que quando alguém está reagindo dessa maneira, essa pessoa está em sofrimento, ela meio que nos ajuda a desligar o botão dessa pessoa tá errada e começa a nos convidar a estabelecer mais empatia, que é nos conectar com o coração com ela. Entender, cara, olha só, essa pessoa está agressiva, mas essa agressividade, ela tá me mostrando alguma coisa. Ela tá me mostrando também ansiedade, preocupação, desespero, angústia, irritação, raiva, preocupação, né? Impaciência. Por que tudo isso? Porque tem alguma coisa que ela precisa e ela não está conseguindo dizer para mim. Então, olha só. A empatia, ela não vai acontecer sozinha. A empatia, ela vai acontecer se tu te convidar a estabelecer empatia. Tu precisas, dentro de ti, criar uma condição de te sentir mais convidado a colaborar com o outro. E um dos caminhos é, ao invés de te conectar com uma pessoa agressiva, tu te conectar com alguém que está passando por alguma coisa difícil.
E aí vai mudar a tua experiência, porque tu vai começar a enxergar que tu tem a possibilidade de fazer diferença na vida dessa pessoa. Isso a gente vai falar mais amanhã, tá? Então deixa eu te falar o que é a tal da empatia dentro do contexto de CNV. Uma das coisas que a gente acredita muito em comunicação não violenta é que a maior parte da empatia ela acontece em silêncio. E nós temos o hábito de que quando alguém nos conta alguma coisa difícil, passou por uma situação, né? Tá doente, perdeu alguém, perdeu o trabalho, enfim, tá sofrendo alguma dor e ela vem compartilhar isso com a gente. Nós naturalmente, se não prestarmos atenção, a nossa tendência mais natural é, ao invés de estabelecer empatia com a pessoa, é ir para um lugar de consultoria. O que é um lugar de consultoria? É o lugar em que a gente começa a dar soluções. Quem sabe tu faz isso? Quem sabe tu faz aquilo? Já tentou tal coisa? Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Tu acha que tu tá passando por um problema, tu não sabe o que tá passando a minha amiga. E aí a gente começa a falar mais sobre nós do que de fato nos colocarmos a serviço de tornar a vida do outro mais maravilhosa. Então esse conceito de que empatia é se colocar no lugar do outro, eu quero te convidar a repensar isso. Como que eu vou te fazer esse convite? Quando tu tenta te colocar no lugar do outro, o que acontece, gente? Tu te leva junto. Ou seja, tu vai tentar te colocar no lugar do outro e imaginando como é que seria para ti viver aquilo que ele está vivendo. E aí? Ai, que bom, Luísa! Chegou teu livro, CNV, imagino. O que vai acontecer? Estou dando uma bisbilhotadinha aqui. Tu vai te levar para a situação do outro criando uma hipótese. Será que eu agiria? Como será que eu agiria se isso acontecesse comigo? Eu faria isso, 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 isso. Vê se tu concorda comigo que quando tu faz isso, tu tá levando as tuas emoções, tu tá levando a tua história de vida, tu tá levando os teus recursos, tu tá levando a tua experiência. E talvez aquilo que o outro esteja vivendo, para ele seja muito mais complexo do que é para ti. Porque tu já construiu um repertório, tu tá trazendo contigo uma mochila, uma bagagem. Porque tu já passou por aquilo, tu já sobreviveu, tu já viu que tu tinha formas de lidar com aquela situação e não foi tão complexo ou tu teve melhor resultado. Mas para o outro, aquilo é uma situação completamente diferente, ou possivelmente seja diferente do que é para ti. E outra coisa, tu imaginar como tu lidaria é muito diferente de estar vivendo aquilo que tu viveria, né? Se aquilo de fato estivesse acontecendo na tua vida. Então, por isso que a gente diz que em CNV, empatia se dá muito mais no silêncio. Então, o que é? Presença plena. É o outro perceber que tu estás ali de olhos, mente, ouvido, né? Coração aberto, com uma escuta plena, onde ele percebe que tu estás ali como continente, ou seja, um porto seguro para ele. E aí, o que tu pode fazer se tu quiser estabelecer mais empatia com as pessoas? Tu pode perguntar, quando tu tá me contando isso, tem alguma coisa que tu gostaria de me pedir? Como eu poderia te ajudar a passar por isso? Ou só dizer, conta comigo. Quando a gente pergunta pro outro, depois de escutá-lo e deixar ele terminar, né? E ele não diz mais nada, e ele não consegue ter a clareza de declarar pra gente o que ele precisa. Porque talvez o que ele precise seja só ser escutado. Nós podemos sim fazer esse movimento de perguntar a ele, tem alguma coisa que eu possa fazer por ti nesse momento? Quando nós perguntamos, podem vir respostas das mais diversas, gente. A pessoa talvez te diga, eu só preciso que tu me escute. Esses dias, uma amiga minha foi maravilhosa, porque ela teve mais autoconhecimento, né? Como ela tem mais autoconhecimento, ela me mandou uma mensagem dizendo só o seguinte, Rê, estou precisando de ti. Quando eu vejo aquela mensagem e eu ligo para ela 3 minutos depois, porque eu estava finalizando um atendimento de mentoria, ligo para ela e digo, o que aconteceu? Que eu vi tua mensagem agora, vi que era importante e parei tudo para te ligar. E ela me respondeu o seguinte, eu preciso que tu me ajude a confiar que eu sou capaz de sair dessa. Olha que presença de autoconhecimento e autoconexão dessa minha amiga, né? Porque ela sabia o que ela precisava como apoio meu naquele momento. Ela tinha clareza.
do que ela precisava que acontecesse naquela relação, naquele ponto de contato entre nós duas, para que ela se sentisse acolhida. Ela me ofereceu de presente, o caminho para te fazer empatia comigo é esse, é tu me dar força, é tu me dizer, me lembrar que eu sou capaz, me lembrar que eu tenho recursos, me lembrar que eu já passei por coisas difíceis, que eu cheguei aos meus 50 anos e sobrevivi, e a minha vida nem sempre foi simples, e eu sempre consegui superar as coisas, então eu tenho capacidade de superar agora, é isso que eu preciso, que tu me ajude a perceber que vai dar tudo certo. Ela me entregou, mas isso é um benefício, porque na maioria das vezes, ou talvez em boa parte das vezes, ou talvez em algumas vezes, a pessoa não tem essa clareza sobre o que ela precisa de ti naquele momento. Então, quando tu consegue estabelecer essa empatia, que tem a ver com tu te colocar nesse lugar de, eu costumo dizer, estar a serviço, né? O que eu quero dizer com isso? É te colocar à disposição, é te colocar num lugar de desejo de entregar para o outro aquilo que faria sentido para ele. É naquele momento tu parar de olhar para ti, sobre o que faria sentido para ti, e te colocar numa condição de oferecer a tua presença divina na vida dele, tentando descobrir junto com ele como é que tu pode tornar a vida dele mais maravilhosa naquele momento. Porque tem pessoas que vão querer que tu coloque naquele momento, e não quer dizer que ela vai querer sempre, naquele momento, naquela situação. Talvez o que ela precise de ti é que tu escute. Em outro momento, em outra situação, ela quer que tu dê força. Em outro momento, em outra situação, ela quer um conselho. O que tu faria se tu estivesse passando por isso? Em outro momento, talvez ela queira te pedir uma referência, né? Tu já passou por alguma situação assim, como é que tu resolveu? Então, nós precisamos, em princípio, para sermos mais empáticos, doar a nossa presença na vida do outro de acordo com aquilo que ele precisa. E não de acordo com aquilo que é mais fácil para nós, daquilo que faria sentido para nós, daquilo que nós temos naquele momento vontade, ou pensamos pelo nosso julgamento que seria o que ele deveria fazer para superar o que ele está passando na vida. Então, Renata, talvez esteja te perguntando por que a gente vai para esse lugar de dar conselhos, de ir para esse lugar de consultora, como tu diz, né? De achar que eu sei a melhor forma do outro resolver o problema. Eu tenho uma pista. Nossas necessidades estão em primeiro lugar. Talvez a minha necessidade de contribuir. Eu quero muito contribuir. Eu gosto daquela pessoa. Eu quero que ela esteja bem. E eu tenho os meus recursos sobre como a minha vida é melhor resolvida. Eu tenho as minhas crenças que diante daquela situação a melhor forma de resolver é tal coisa. Então eu quero emprestar, eu quero doar, eu quero presentear o outro com aquilo. Como uma tentativa de conexão. Só que por que é uma tentativa? Porque não se efetiva. Porque se o outro está passando por um problema e as minhas formas de resolver a questão são A, B e C e nenhuma delas faz sentido para aquilo que o outro naquele momento precisa para atender a necessidade dele e ele tem como recursos para colocar em prática, não vai conectar, vai afastar. Porque daqui a pouco ele vai... outra coisa que eu quero te dizer aqui. O que pode acontecer, né? Esse aqui sofrendo, sem encontrar um caminho. E eu tentando dizer para ele, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Olha o que está acontecendo nesse processo. Nessa desconexão, talvez esse aqui perceba o seguinte. Talvez, gente, não acontece com todo mundo isso, tá? É só uma hipótese. Nossa, tá sendo tão difícil para mim sair desse lugar, difícil que eu tô. E a Renata tem 4 ou 5 soluções. Meu Deus do céu, eu não tenho capacidade mesmo. E aí o que acontece também quando a gente entra muito nesse lugar da consultoria? Nós estamos dando um recado de que não é a nossa intenção muitas vezes, tá? Nossa intenção pode ser a mais linda do mundo. Mas o recado é que, cara, tu não tem capacidade de resolver mesmo, tu precisa de mim para sair desse buraco. E aí o que acontece dentro desse processo? Desejando ajudar, nós criamos, quem sabe, uma relação de dependência, onde o outro só se sente capaz de dar conta dessa questão quando busca o nosso conselho. Então nós não contribuímos para que essa pessoa se capacite, para que ela faça a sua autoconexão, olhe para dentro de si e procure encontrar recursos para que ela se sinta mais capacitada, mais encorajada, mais capaz de poder superar não só essa situação que ela está passando agora, mas também situações futuras, onde nós possamos contribuir para que ela encontre a força interna. E aí como a gente faz isso? Com a presença e também, quem sabe, com perguntas.
né? Além de como eu poderia contribuir, como eu poderia te ajudar, o que tu gostaria de me pedir, né? O que faria sentido para ti, né? O que precisa acontecer agora para te ficar bem? Essa pergunta eu amo. O que precisaria acontecer agora para te ficar bem? Para mim é como se abrisse um portal, né? Eu começo a procurar um caminho, uma estratégia, um como. E quando nós estamos bloqueados pela emoção, às vezes a gente não consegue encontrar esse caminho. Então, falando um pouco sobre empatia, para que nós possamos dar um passo, meu Deus, já são 8h35, rumo à autoconexão. O poder da empatia é tu te convidar, primeiro, a que tu possa te tranquilizar mais, a ter um estado de mais presença. E CNV se aplica muito mindfulness, né? Para quem trabalha, quem já faz meditações já sabe muito bem do benefício. Precisa fazer mindfulness para aplicar CNV? Não, não precisa. Vai ser mais poderoso? Vai, não para CNV, mas para a tua vida em geral, que é o estado de presença, né? Aquele momento assim de tomar uma decisão mais consciente. Então a empatia, ela está a serviço de tu ter uma melhor experiência nessa relação. Porque se tu estiver julgando o outro como certo, aliás, como certo, tu tá te sentindo errada. E se tu tá te sentindo errado ou errada, tu tá te sentindo mal. Tu tá te sentindo em desvantagem. Tu tá te sentindo, quem sabe, te submetendo nessa relação. Se acontece o inverso, tu tem razão e o outro tá mal, o outro tá errado, tá acontecendo do outro sentir coisas parecidas com isso. E aí o que tá acontecendo? Existe um jogo de poder aqui, onde nós nos distanciamos, um tá aqui e o outro tá aqui. Quando nós trabalhamos com a empatia, nós estamos tentando buscar um ponto de convergência, de conexão, um ponto de encontro entre nós, um lugar onde a gente consegue perceber que não se trata de quando eu te digo, não fala comigo agora, de falta de apreciação por ti, mas isso fala de mim quando eu te digo, não fala comigo agora, sai daqui. Tá falando, quem sabe, da minha necessidade de descanso. Quem sabe tá falando de que naquele momento eu tenho necessidade de privacidade. E aí, quando tu escuta essa fala e tu não tem essa percepção de que atrás daquela reclamação, daquela forma como a pessoa está se expressando, existe uma necessidade que está escondidinha ali. Que talvez a própria pessoa que está dizendo aquilo não conseguiu perceber. Para poder te dizer, olha só, o que eu estou precisando nesse momento é ficar quieta, eu estou cansada, eu tive um dia difícil. Ai, nesse momento tudo que eu preciso é descansar. Olha, eu preciso de mais privacidade agora, porque eu estou pensando em algumas coisas que aconteceram, eu quero entender um pouquinho melhor o que está acontecendo dentro de mim. A pessoa não consegue transformar essa necessidade em uma fala estruturada, em uma comunicação que gere colaboração. Ela está expressando a necessidade dela de uma maneira atrapalhada. Então, o que pode acontecer quando a gente estabelece empatia? Ao invés de nós termos essa reação do não fala comigo desse jeito, aumenta as chances de eu perceber que, opa, fiquei curioso, porque será? Bom, quem sabe ele está cansado. Bom, quem sabe ele está incomodado com alguma coisa. Ou ela, né? O que tu pode fazer nesse movimento? Um movimento seria sai daquele lugar, né? Mas não é sair daquele jeito de fuga que o medo te faz, mas é sair de um lugar, de um outro lugar, né? Vai confundir isso que eu estou dizendo. É sair de uma outra forma, tá? Sair de uma outra maneira, que é ter um entendimento de eu entendi, essa pessoa agora está precisando ficar tranquila, ficar calma, ficar quieta. E depois, quando as coisas se esfriarem, poder voltar nessa conversa. E aí declarar a tua autenticidade, que é o que a CNV também nos empresta. Né? Como é que eu posso dizer para o outro? Porque será que olha o que pode te perguntar. Mas se eu não fizer isso, Renata, de dizer para ele não fala comigo nesse tom ou com ela, né, dessa forma, será que essa pessoa não vai achar que eu estou autorizando ela a falar comigo desse jeito? Eu quero te fazer uma pergunta, tu não precisa concordar comigo, mas eu gostaria de te promover essa reflexão. Se essa pessoa já está meio encrespada, né? Ou seja, já está meio irritada, já está meio mobilizada pelas suas necessidades não atendidas, por isso ela está falando daquela maneira. Se tu tem uma reação instintiva, que a gente chama de ser reativo, né? E responde, replica na mesma moeda, aumenta ou diminui a chance de vocês terem uma conversa mais ácida, mais áspera, mais estressante. Então, quando tu tem empatia e aquilo não cola em ti, como uma acusação,
essa pessoa não me aprecia e não gosta de mim, e tu consegue fazer esse exercício de curiosidade, o que será que está acontecendo com ele, o que será que ele está precisando? E aí talvez tu faça uma inferência, que é a hipótese empática. Tô começando a amarrar tudo agora, tu já viu, né? Que tu faz uma hipótese empática. Tu precisa verificar se tu teve um entendimento correto. E talvez tu possa fazer essa verificação, dizendo aquilo que tu está entendendo. Mas não a partir do certo e errado, estou entendendo que tu está sendo grosseiro comigo. E sim a partir da empatia, que é o que esse outro está sentindo e quem sabe necessitando nesse momento. Conseguir fazer esse exercício, eu vou talvez perguntar para essa pessoa. Eu estou entendendo que tu precisa de privacidade agora, é isso? Eu estou entendendo que talvez tu esteja cansado e tu está querendo descansar. É isso que tu quer me dizer? Olha, gente, que coisa mais linda. Eu acho lindo, né? Tomara que tu também ache. É como se a gente tivesse um programa interno de download, de comunicação violenta para comunicação não violenta. É como se a gente fizesse uma interpretação, como se tu tivesse dentro de ti o teu próprio Google Tradutor. E então tu traduz aquela interpretação, aliás, tu traduz aquela fala com uma interpretação empática, que é tentar te conectar não com o que o outro está dizendo, não com o tom de voz, não com a expressão corporal, porque agora tu vai lembrar, eu quero muito que tu lembre disso, tá? Se tu tá aqui assistindo, principalmente pela primeira vez, que alguém que está sendo agressivo, grosseiro, e tu, agora eu já vou começar a falar em autoconexão, quando tá sendo grosseiro, ou falando em tom mais alto, que tu não admira, tu não gosta, quando tu age assim, muitas vezes, ou tu percebe que tu não gosta quando os outros falam contigo dessa forma, tem um segredinho ali importante. Quando as pessoas agem dessa maneira, elas estão aflitas com alguma coisa. Se nós pudermos contribuir para que o outro traduza dentro dele mesmo qual é a aflição, o que precisaria acontecer para essa aflição passar, se dilui essa conversa que talvez pudesse acabar acontecendo de uma maneira mais intensa, estressante para os envolvidos. Então eu quero fazer agora a ponte para a autoconexão, tá? Porque o tempo voa. E aí, a autoconexão é o seguinte. É quando tu, eu, nós, vós, eles, tem alguma coisa que está acontecendo ali. E nós... Eu vou falar do lado da autoconexão quando a gente tem alguma coisa difícil para lidar, mas a gente pode fazer isso para coisas boas também, tá? Falar da coisa boa também, senão vai ficar uma coisa pendurada aqui. Alguma coisa aconteceu na minha vida que eu tô me sentindo bem, feliz, alegre, maravilhosa, tá? Algo de bom aconteceu, falei um pouquinho disso segunda. Autoconexão. O que tá acontecendo neste momento aqui que tá me fazendo me sentir dessa forma? Tô me sentindo apreciada. As pessoas estão gostando de mim. Nossa, pude contribuir, dei uma ideia aqui nessa reunião e as pessoas gostaram e isso foi aceito. Nossa, que silêncio, que tranquilidade. Ai, tô me sentindo mais harmonizada. Então, silêncio, tranquilidade, privacidade é uma coisa que quando eu experimento e eu tô cansada, isso me deixa bem. Autoconexão é tu olhar pra dentro de ti. Eu vou fazer um gesto que eu adoro, que é o seguinte, ó. Autoconexão. Mergulho. Entro dentro de mim. E fico curioso em relação a mim. Fico curioso em relação às minhas relações, às minhas reações, desculpa. Fico curioso em relação às minhas emoções. Fico curioso em relação aos meus pensamentos. Vou te dar um exemplo. Imagina... e tem um exemplo lindo que eu preparei para contar para ti hoje. Vou falar rapidinho aqui para dar o exemplo que eu acho que deve amarrar com ele. Imagina o seguinte. Tu tá te irritando com alguma coisa. Alguém te diz alguma coisa e aquilo te incomoda. Primeira coisa que tu pode pensar se tu for reativo não é justo essa pessoa falar comigo desse jeito. Outra coisa que tu parar para pensar. Por que isso me incomodou? Tô sentindo raiva, tô sentindo medo, tô sentindo angústia, ansiedade, preocupação, irritação, o que for. O que será que é importante para mim que não está acontecendo agora? E aí tu começa a fazer esse movimento de autoconhecimento, de entendimento sobre o que está acontecendo contigo. Porque não se trata de tu mudar o outro, porque isso tu não tem poder para fazer. A gente só tem poder de mudar nós mesmos. Então, eu não tenho o poder de mudar aquela situação que já aconteceu, mas eu tenho o poder de escolher como eu vou lidar com aquilo, como é que eu vou reagir diante disso. Então, vai aumentar a minha chance de ter uma melhor reação quando eu compreender que o julgamento do outro fala dele.
e o meu julgamento fala de mim. Se eu julgo uma pessoa como grosseira, isso fala da minha necessidade de que as pessoas se relacionem, essa palavra que eu queria, se relacionem de forma cortês. Se eu acho que o outro é mentiroso, isso fala da minha necessidade de poder confiar nas pessoas. Então, o nosso julgamento a respeito do outro, dentro dele existe a revelação das minhas necessidades. Quando alguém te julga e te acusa de alguma coisa, tu pode te conectar com a palavra que ela usou a teu respeito. Mas tu também pode te conectar com o que ela está precisando, o que não está acontecendo, e por isso ela está achando que tu é daquela forma. Então, a autoconexão, gente, é olhar para dentro de si e ter um entendimento sobre o que está acontecendo dentro comigo naquele momento. E o que eu poderia, então, fazer com autorresponsabilidade para destravar uma forma de expressar o que eu preciso. A aula de amanhã, tá? Falar um pouco mais sobre como a gente vai emitir a nossa comunicação, tá? Hoje estamos falando sobre como nós podemos receber. Receber o impacto da comunicação do outro em nós mesmos e receber o impacto dos nossos diálogos internos, dos nossos pensamentos, da nossa comunicação, aquilo que a gente fala, o nosso ruído, né? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente julga a respeito de nós mesmos e a respeito do outro. Então eu quero te trazer um exemplo. Ai, Senhor, tempo correndo. Um aluno, adoro trazer os exemplos dos alunos com a permissão deles, claro, mas não vou dizer o nome. Ele tinha feito curso, eu dou curso de comunicação não violenta presencial há muito tempo, tá? E agora vai acontecer o segundo curso online, mas isso eu vou falar para vocês, para quem quiser saber mais amanhã. O que acontece, né, nos cursos, às vezes eles podem durar 4 horas, 8 horas, 20 horas, e esse era um curso de 8 horas, onde nós tivemos uma turma de tarde, aliás, uma parte da aula de tarde, 4 horas da tarde, e a outra aula 4 horas pela manhã do dia seguinte. Quando ele chegou no dia seguinte, ele chegou e disse assim: professora, preciso te contar o que aconteceu na minha casa ontem. E eu te conto, adoro saber essas coisas. E aí quero te levar para a sala desse homem, tá? Desse aluno. O que aconteceu com ele? Ele tinha trabalhado de manhã, tinha tido curso de tarde. Vocês estão vendo que o que a gente está falando aqui é intenso, né? É tipo uma virada de chave, enxergar as coisas por uma outra perspectiva. Então, dá meio que um nozinho aqui, porque o nosso cérebro está fazendo novas sinapses. Ele está criando novas conexões, ele está fazendo relações entre vários temas. E aí, então, isso gera, às vezes, uma coisa de, opa, só um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi bem. E ele tinha sido mexido com todas essas coisas que a gente está conversando aqui desde segunda, foi para casa. Quando ele abriu a porta da casa dele, ele encontrou a seguinte cena, eu amo essa história. A filha dele, que tinha em torno de 2 anos de idade, não vou lembrar exatamente a idade da menina, e a esposa, e a menina com uma bonequinha da Peppa, eu lembro que era a Peppa, um desenho, uma bonequinha durinha, não era uma bonequinha fofa, batendo com a boneca em cima da mesa de vidro da sala. E a esposa reclamando para a criança. A mãe já te disse, a mãe já te falou, para de bater com essa Peppa, né? Tu vai te machucar. Quantas vezes a mãe vai ter que te repetir? Filha, não, não, não. E ele disse que quando ele entrou, ele ficou parado na porta. Super aquecido com essa história de autoconexão e de empatia, ele parou para pensar o seguinte, cara, diz que o primeiro pensamento dele foi esse. Eu não mereço isso. Trabalhei o dia inteiro, agora eu vou chegar em casa e tá aqui esse estresse e eu precisando tanto descansar. Começou a ter uma pista. Necessidade de descanso começando a falar alto dentro dele, tá? Necessidade de paz falando alto, necessidade de harmonia e tranquilidade falando alto. Era isso que ele precisava quando ele chegou em casa. E ele chega em casa e encontra uma cena estressante entre mãe e filha. E aí quando ele começou a escutar esses pensamentos, ele disse, cara, eu me lembrei tanto de ti, professora, porque eu comecei a perceber, eu posso mudar meu pensamento. E aí ele disse que ele começou a sentir essa irritação, porque ele começou a ficar irritado, desmotivado, desanimado, né? Triste, chateado. E aí ele começou a pensar de forma curiosa, porque ele lembrou desse segundo coisa, tem que ser curioso. O que será que está acontecendo aqui entre as duas? Porque elas estão estressadas. Se estão estressadas, as duas estão com necessidades não atendidas. Porque a filha dava uma manhada, né, e continuava fazendo, e a mãe, e a situação não se resolvia. Gente, eu quero contar para ti a coisa mais maravilhosa que foi o insight que esse homem teve. E quero te dizer que nem sempre dá certo.
Algumas pessoas me perguntaram, tipo de ontem, né? Mas o que aconteceria se o gestor lá da Vivi, do exemplo de ontem, não tivesse dado parabéns para ela? Vivi iria para casa com a certeza maravilhosa que ela tinha feito a parte dela para ter o que ela precisava. E precisando receber com empatia que o outro naquele momento talvez tivesse outras necessidades. Ela com necessidade de apreciação e ele, quem sabe, com necessidade de salvar uma vida, né? Então, assim, são coisas que não dizem tudo, nem tudo diz respeito a gente. Muitas vezes diz mais respeito ao outro, ao momento de vida que ele está vivendo. E aí ele, com essa consciência, ele tem uma grande construção de hipóteses empáticas. Ele começou a pensar o seguinte para estabelecer empatia com a minha esposa dele. O que será que a minha mulher está sentindo? E aí ele disse, prof, olha só, eu pensei que ela devia estar cansada. E ela devia estar se sentindo muito frustrada, porque ela já tinha tentado mais de uma vez, porque ela estava dizendo, eu já te pedi mais de uma vez. E a nossa filha não estava obedecendo, então aquilo devia estar sendo frustrante. Eu comecei a pensar, eu fiquei parado, ele disse pra gente, ele contou isso pro público, né? Fiquei parado na porta do apartamento e toda aquela coisa que eu escutei durante a tarde começou a mexer dentro de mim. O que será que a minha mulher pode estar sentindo? Ela pode estar sentindo raiva, porque ela também precisa descansar e não consegue. Ela pode estar se sentindo, nesse momento, impotente. E aí, então, ela está se sentindo frustrada porque ela não está conseguindo encontrar um caminho sem precisar colocar a criança na cadeira do castigo ou na cadeira do pensamento. Ou ameaçar a filha que a Peppa Pig vai dormir em cima da geladeira se ela não parar de bater em cima da mesa. E aí, talvez a minha mulher esteja tentando evitar esse lugar. E ela está começando a ficar ansiosa. Por que será que a minha mulher pode estar ficando ansiosa e preocupada? Enfim, e aí ele começa a criar uma outra hipótese sobre necessidades. Talvez ela tenha necessidade de descanso. Gente, de novo, pode ser que a mulher dele tivesse outra necessidade. Isso nesse momento é irrelevante. A questão é esse movimento de tomada de presença e de busca de aproximação e conexão com o outro para te convidar a ter um outro tipo de interação que é mais colaborativa, mais generosa, que a gente chama em CNV de agir com compaixão. Ao invés de julgar a atitude da esposa com a filha ou a filha com a esposa, ele entender que ali tem uma situação de necessidades humanas acontecendo ali e dois seres que estão em escassez daquilo que precisam, tentando defender com unhas e dentes aquilo que precisam. E que ele pode ser um facilitador desse processo, ao invés de entrar na briga junto dizendo, pega essa Peppa, bota em cima da geladeira e tu, né, faz favor de fazer outra coisa, ela sai da sala e vai te distrair, ou vai servir o jantar, ou vai tomar um banho, ou vai fazer qualquer coisa. Entrar nesse lugar diretivo, de dar a direção do que cada um tem que fazer. E aí ele começa a pensar que a esposa podia estar cansada, né? Que a esposa talvez estivesse incomodada também com o barulho, porque pá em cima da mesa podia estar incomodando, aquele barulho repetitivo. Ele começou a se dar conta que ficar com uma criança de 2 anos o dia todo em casa deve ser bastante desgastante. E aí ele começa a se conectar com essa esposa. O que acontece quando ele começa a fazer essa viagem curiosa em relação ao que pode estar acontecendo com a filha? A filha podia estar se sentindo chateada também, porque ela estava sendo impedida de fazer alguma coisa que ela queria, que para ela era diversão. Então a filha talvez tivesse necessidade de lazer, porque necessidade de lazer é uma necessidade universal. Todos nós precisamos dela. E a mãe estava impedindo ela de ter o lazer que ela gostaria. E que talvez nesse processo também a filha tivesse uma necessidade de autonomia. Ela queria poder fazer o que ela queria na hora que ela quisesse, né? Fazer o que ela quisesse na hora que ela quisesse. E aí ele disse que olhando para todo esse cenário, depois que ele conseguiu se sentir conectado com tudo isso que estava rolando, ele conseguiu fazer uma intervenção. Olha o que esse homem fez, gente. A gente está quase terminando. Ele pegou, se abaixou na altura da menina e disse assim, filha... um detalhe que eu esqueci de contar. Ele fez uma hipótese também que a esposa talvez tivesse necessidade de segurança. Porque brincar com um brinquedo duro numa mesa de vidro talvez pudesse quebrar e machucar o bem mais precioso da família deles naquele momento, que era essa menina. E aí ele pensa, como é que eu posso contribuir aqui para tentar atender uma necessidade de segurança e uma necessidade de descanso e uma necessidade de autonomia e de lazer? Que foram as hipóteses que ele construiu. Poderia ele ter perguntado, né, amor, você tá cansada? Poderia. Ele tentou, jogou os dados à sorte. Ele fez uma intervenção com a interpretação que ele fez, sem verificar se ele estava no caminho correto. Deu certo? Deu. Podia ter dado errado? Podia, né? Olha o que ele fez. Se abaixou no olhar da menina, assim, na mesma altura e disse, filha, vamos brincar com a Peppa de pula-pula no sofá? Não é sensacional? Olha como se abrem possibilidades de ação diferentes quando a gente tem esse olhar. Porque aí ele encontrou uma maneira da menina ficar em segurança
encontrou uma maneira de não ter barulho, porque o sofá é fofo, então batia ali e não fazia barulho. A menina continuou com o lazer que ela queria, a esposa deixou de se preocupar, fosse com o silêncio ou fosse com a segurança, e tudo se harmonizou, né? Gente, CNV não é mágica, tá? Quero também te dizer isso, quando eu dou esses exemplos, eu também acho que é bem importante deixar claro que certeza absoluta a gente nunca tem, mas que aumenta muito, muito, muito a chance de nós termos uma interação de um outro grau, assim, de envolvimento, de conexão, com certeza aumenta. Quero saber se vocês gostaram. Escreve aqui pra mim, eu tô dando uma olhadinha aqui. Nossa, viveu segunda, reagi como você falou. A Adriana contando aqui. Espero que tu tenha saído daqui hoje, Adriana, com outras possibilidades. Sim, às vezes temos, Cris, que esperar o tempo do outro, né, para o outro nos atender, porque essa é uma escolha de autorresponsabilidade, né? Eu entender o seguinte, como é que eu quero ter essa relação? Como é que eu quero sair daqui? Eu quero sair mais estressada para simplesmente esvaziar o balde, para me posicionar, ou eu quero realmente ter uma conversa mais qualificada, com mais tranquilidade, num outro momento, que realmente isso possa caminhar para uma conexão e não para um estresse maior. E aí, quando tiver essa escolha dentro de mim, pela autorresponsabilidade, sobre como eu quero viver a minha vida, sobre qual a experiência que eu quero ter e gerar no outro, vai ser mais fácil eu ter essa clareza de que eu preciso esperar esse tempo. E aí eu não vou ter uma sensação que eu estou me submetendo ou sendo subjugada à vontade do outro, porque eu estou percebendo que eu estou fazendo aquela escolha para que eu possa ter uma experiência de vida mais maravilhosa. E aí isso é um outro significado que a gente dá. É longe de ser submissão. É um lugar de eu decidir fazer assim porque será melhor para mim, para ele e, portanto, será melhor para nós. Isso é incrível. É um outro lugar. Que bom, tô vendo palminhas aqui, corações, sinal que vocês estão gostando. Olha só, a Letícia contando que chegou pro mano dela. Ai, que lindo, que Deus me abençoe, abençoe todos nós. Agradecendo demais a presença de vocês aqui, esperando que as coisas que estejam sendo tratadas, conversadas aqui nesse momento possa estar fazendo sentido e trazendo outras possibilidades. Maria, querida, que te amo, tá? Minha amiga Maria Elisa. Sim, lembro da Clara Nunes quando digo serenou, né? O mar serenou quando ela pisou. E aí lembrei da estrada. Gente, dica, falta 3 minutos, vou falar e vou desligar com medo que não fique salva, que nem aconteceu segunda. Por que eu falei na estrada? Quase que eu esqueço. Que bom que tu trouxe aqui essa música, Maria. Quando alguém está sendo mais agressivo comigo, né, gritando, e eu me dou conta, porque nem sempre eu tenho essa presença de espírito, a música estrada me ajuda muito. É como se eu imaginasse aquela pessoa se transformando no Tony Garrido para mim. Isso acontece desde um trânsito, alguém que se irrita, que briga numa fila de supermercado, e eu começo a me sentir convidada a julgar aquilo como uma forma inadequada, e eu preciso me conectar com essa lembrança de que essa pessoa está passando por um momento difícil e por isso ela está aflita, e está vazando, está transbordando aquela emoção, é como se aquilo não tivesse sendo dado conta. Eu imagino essa pessoa cantando. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, que é a minha forma de lembrar que eu não conheço a história daquela pessoa, eu não sei com que ela está lidando, e isso me ajuda a me conectar, a desligar o meu julgamento e ligar meu coração. Gente, preciso desligar para garantir que fique salvo, tá? Um beijo enorme para vocês. Espero vocês amanhã às 8 horas. Amanhã nós vamos começar no Instagram, mas a nossa aula vai ser no YouTube, no meu canal no YouTube, Renata Bidoni. Então, quem quiser já ir direto para o YouTube vai, mas eu vou ficar 20 minutos aqui para ir conduzindo vocês para lá. Por quê? Porque vão ter slides amanhã, tá? Então, em função dos slides, para poder compartilhar a tela com vocês, a aula vai ser lá. Beijo, queridos, uma boa noite, a gente se encontra amanhã. Qualquer dúvida que tenha ficado, manda um direct para mim ali pelo Instagram, tá bom? Eu vou respondendo. Beijão!